Vamos para o terceiro bloco. Fechamos o bloco anterior abordando a questão da subtração de incapazes, artigo 249. Vamos abordar agora um tema, ele não está no nosso emenda, mas eu quero comentar rapidamente, que é sobre os crimes contra a incolumidade pública. Então, é bem brevezinho, eu quero comentar com vocês. Que eu vou pincelar alguns pontos aqui. O artigo 250 trata dos crimes de perigo comum. Tá? E aí traz, por exemplo, o crime de incêndio, tá? As formatações, crime de explosão, uso de gás tóxico asfixiante, tá? Etc, etc. Eu vou comentar sobre isso aqui que eu acho interessante. Tá? Por exemplo, o artigo 250, ele faz referência ao crime de incêndio. A redação dele diz o seguinte: causar incêndio expondo a perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena de reclusão, 3 a 6 anos ou multa. Então é aquele fato de causar incêndio, tá? Botar fogo num ônibus, botar fogo numa casa, etc. A pena pode ser aumentada em 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária e proveito próprio ou alheio. Ou seja, vou botar fogo na casa para ter vantagem, para ganhar o dinheiro do seguro, algo do gênero. Então, a pena aumenta em 1/3. Tá? Mas é importante comentar sobre esse artigo 250 a questão das configurações do crime de incêndio. Então, vai ser crime de incêndio quando? Se for colocado em incêndio propositalmente, óbvio, numa casa habitada ou desabitada, tá? Edifício público, embarcação, aeronave, então qualquer modalidade que envolva o tom de intuito, tá? De vontade, de dolo, vai ser considerado crime de incêndio. Artigo 250, pena de 3 a 6 anos e multa. Mas o que eu queria comentar, por isso que eu fiz questão de falar aqui, é que há a possibilidade do incêndio culposo. Onde está isso? Tá? Isso está no artigo 250, parágrafo 1º. Tá? Então, parágrafo 2º. O que diz lá? Se culposo o incêndio, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem, incêndio culposo é aquele que eu causei um incêndio sem querer. Acabei deixando esqueci o fogão ligado no lugar e pegou fogo. Então, quer dizer, eu não queria causar incêndio, mas causei. Então, eu posso ser punido? Até posso. Pena, artigo 250, tá? Parágrafo 2º, a pena pode ser de detenção de 6 meses a 2 anos, tá bom? Bom, ainda tem nessa parte 251 que aborda a explosão. Eu não vou mensurar aqui detalhes, porque esses temas aqui não estão na ementa da nossa disciplina. Eu estou comentando só para vocês saberem. Principalmente por causa do crime de incêndio, que eu acho que deveria estar na ementa, não está. 251 trata da explosão, colocar a vida das pessoas em risco, integridade física causando explosão, etc. A pena de 3 a 6 anos. Uso de gás tóxico, expor a vida de alguém ou asfixia, ou patrimônio de 8 com gás tóxico asfixiante. Pena de 1 a 4 anos, tá? Bom, aí tem o crime de perigo de inundação, desabamento, etc. Tá? Essa é uma abordagem que não vai ser muito feita. Mas eu queria que vocês escutassem pelo menos a explicação do crime do 250 incêndio. Bom, vamos entrar agora em um tema que é cobrado na emenda, que é dos crimes contra a saúde pública. Dos crimes contra a saúde pública. Esse é um tema importante. Tá? Bom, isso vai nos abordar do artigo 267 até o 280 do Código Penal. Veja que é um tema bem complexo. Tá? Então, o primeiro artigo, tá, do crime de saúde pública vai estar exposto no artigo 267. Tá? Então, dos crimes contra a saúde pública, o crime do artigo 267. Tá? O que diz lá no artigo 267? Epidemia. A redação é o seguinte: causar epidemia mediante a propagação de germes e patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos ou multa. Gente, aqui nós estamos falando do caso de alguém causar uma epidemia, alguém causar eu sou químico, eu sou físico, sei lá o quê, produzi um vírus lá e espalhei uma epidemia. Tá? Um exemplo, entre outros. Tá? Pena de 10 a 15 anos. Tá? E o aumento da pena se dá no 267 nos parágrafos. Tá? Diz lá, parágrafo 1º, se o fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro, ou seja, de 10 a 15 pode ir para até 30. Tá? Parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 2 anos ou resulta a morte de 2 a 4 anos. Ou seja, se eu cometer o crime de 267 epidemia culposamente, a pena passa de 1 a 2 e se morrer pessoas de 2 a 4. Tá bom? Importante essa observação. O 268 fala da infração da medida sanitária preventiva. Tá?
dentro da sua redação, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa. Aqui é o caso de eu infringir medida sanitária preventiva. Vamos pegar um exemplo aí, não deixa de fugir do contexto do coronavírus. Tá? Então existe crime, tá? Eu infringir uma determinação do poder público de poder fazer algo ou não. Tá? Isso 268. Tá? Tem a sua pena base de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O 269, omissão de notificação de doença. A redação do 269 é o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Vamos pegar o Covid. Quando o médico me atende e comprova que eu tenho Covid, ele tem que comunicar ao órgão responsável do município para que saiba que a pessoa tal, tem o vírus tal e essa pessoa é um portador do vírus e pode transmitir. É obrigação do médico. Em ele não fazer, ele está cometendo o crime de omissão de notificação de doença, artigo 269, tá? Assim no vírus da AIDS, etc, etc. A pena base de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Tá bom? Artigo 270. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. É o fato aqui, como já aconteceu muitas vezes, alguém envenenar a água, tá? E às vezes eu vou dizer para vocês, isso muitas vezes causa extremos estragos ambientais também, não só as pessoas, principalmente as pessoas, mas também ambientais. Está no artigo 270. Envenenamento de água potável. Quer dizer, constitui o crime o fato de alguém envenenar a água potável, que nós estamos falando de água para o consumo, tá? De uso comum, tá? O local que a água seja comum para uso de todos, ou também particular. Ou também é uma substância alimentícia ou medicinal, que é usada para a fabricação de medicamentos, etc., destinado ao consumo. Qualquer uma observação dessa do artigo 270 está caracterizada no crime de envenenamento de água potável de substância alimentícia ou medicinal, cuja pena base é específica de 10 a 15 anos. Pesada. Tá? O artigo 271 segue na mesma linha. Tá? O artigo 272, ele faz, e o 273, referência à falsificação, corrupção e adulteração de substâncias, tá? E outra de produto. Vamos abordar um a um. O 272, o artigo 272, ele tem a referência à falsificação e corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. Específico, a afirmação, a pontuação. O que está em jogo aqui no 272? Tá? Qual é a redação? Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, com objeto jurídico à saúde pública. Gente, lembram da falsificação do leite? Lembram? Encaixa-se também aqui. Falsificação, alteração de substância ou produto alimentício. Falsificar o leite, botar soda cáustica, etc. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando nocivo. Com soda cáustica, algum mal vai fazer para nós. A longo prazo, a médio prazo, não sei. Mas não é normal à saúde. Tá? A pena base para este crime do artigo 272 é de reclusão de 4 a 8 anos mais a multa. Tá? Na mesma linha, mas mudando de viés, o artigo 273 traz a referência ao crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Veja bem, aqui nós estamos encaixando aquelas questões dos remédios que são comprimidos de farinha, sabe? A pessoa toma um remédio para pressão e é comprimido de farinha. A pessoa pode morrer achando que está tomando remédio, está tomando farinha. Isso é muito comum e, infelizmente, gostaria de dizer que não é, mas é. No artigo 273, tá? A redação central do artigo é a seguinte: e o crime consiste em falsificar, corromper, adulterar ou alterar o produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. É alterar os remédios, a fórmula, eu pegar, como eu disse, comprimido de farinha, eu pegar um xarope que é para fins medicinais específicos e botar lá água com açúcar, ou sei lá com o quê. Isso constitui crime de falsificação, corrupção, alteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. Artigo 273, cuja pena base é grande,
é reclusão de 10 a 15 anos e multa. Por que a pena aqui é tão alta, pessoal? Caso vocês estejam com dúvida. Porque isso aqui atinge a vida fatalmente. Tu tomar um remédio que é necessário para a tua saúde se manter, achando que é o medicamento e a farinha, tu está matando a pessoa de um jeito ou do outro. Tá? Então é um crime grave, por isso que a pena é bem alta. E tem que ser mesmo, tá bom? Continuaremos no próximo bloco.